e imaginou que, como supervisor, ele estava liderando seu próprio exército. Por causa de seu orgulho e sua arrogância, ele não viu nenhuma necessidade de se apressar, apesar da promessa feita a Hangju, o mestre marcial. Seus parentes e associados próximos lhe deram uma festa de despedida, e ele ficou bebendo com eles. Ao meio-dia do dia seguinte, o novo supervisor não tinha chegado no quartel-general. Hangju desmontou o relógio de sol e esvaziou a clepsidra. Ele reuniu as tropas e informou a todos sobre o acordo com o novo supervisor. Naquela tarde, o nobre finalmente apareceu. Hangju lhe disse: "Por que se atrasou?" Ele respondeu: "Meus parentes, que são pessoas importantes, me deram uma festa de despedida, então eu fiquei por causa disso." Hangju disse: "No dia em que um líder militar recebe suas ordens, eles cessent de san casa. Chuvre convimunamente e fuita diante da batalha, a pessoa esquece sua família. Quando soam os tambores da guerra, a pessoa esquece o próprio corpo. Agora, estados hostis invadiram nosso território. O estado está em alvoroço. Os soldados estão expostos nas fronteiras. O Senhor não pode descansar ou apreciar sua comida. As vidas do povo dependem todas de você." Como 110 Estratégia 7, ele se mostrou um bravo e eficaz líder. Deram-lhe mais tropas para comandar, mas logo perceberam que ele havia superestimado em excesso o espírito de combate daqueles que estavam a seu lado. Repetidas vezes, ele liderou ataques de cavalaria que penetravam nas linhas inimigas, só para observar com desgosto seus soldados que se dispersavam para saquear o campo inimigo. Às vezes ele tentava reservar parte de sua força para agir como reforço mais tarde na batalha, mas o único comando a que eles davam ouvidos era o de avançar, e em retirada eles eram irremediavelmente desordenados. Representando-se como cruzados, os homens de Cromwell revelavam-se em batalha como mercenários, lutando por pagamento e aventura. Eles eram inúteis. Em 1643, quando recebeu a patente de coronel no comando do próprio regimento, Cromwell decidiu romper com o passado. A partir de então, ele recrutaria somente um tipo de soldado: homens que, como ele mesmo, tivessem vivenciado visões e revelações religiosas. Ele sondava os aspirantes, testava-os para conferir a profundidade de sua fé. Desviando-se de uma longa tradição, ele nomeava pessoas do povo, não aristocratas, como oficiais. Conforme escreveu a um amigo: "Eu prefiro um simples capitão camponês que saiba pelo que está lutando e ame o que sabe, a isso que você chama de cavalheiro, e não é mais nada." Cromwell fazia seus recrutas cantarem salmos e rezarem juntos, em um rígido controle da falta de disciplina. Ele os ensinava a ver todas as suas ações como parte do plano de Deus e cuidava deles de um modo que não era comum na época, garantindo que fossem bem alimentados, bem vestidos e pagos na hora. Quando o exército de Cromwell entrava em batalha, era agora uma nova força a se respeitar. Os homens cavalgavam em estreita formação, cantando salmos em voz alta. Conforme se aproximavam das forças do rei, eles passavam de repente para um belo trote redondo, não a investida impetuosa e desordenada das outras tropas. Mesmo em contato com o inimigo, eles mantinham sua ordem e recuavam com tanta disciplina como quando avançavam. Visto acreditarem que Deus estava com eles, não temiam a morte. Podiam subir uma montanha direto até o fogo inimigo sem errar o passo. Tendo ganhado controle sobre sua cavalaria, Cromwell podia manobrá-los com infinita flexibilidade. Suas tropas venciam batalha após batalha. Em 1645, Cromwell foi nomeado tenente-general da cavalaria no novo exército modelo. Naquele ano, na Batalha de Naseby, seu disciplinado regimento foi crucial para a vitória dos Cabeças Redondas. Dias depois, sua cavalaria acabou com as forças monarquistas em Langport, colocando um fim à primeira etapa da Guerra Civil. Tem interpretação. O fato de Cromwell ser considerado em geral como um dos grandes líderes militares da história é ainda mais extraordinário, visto ter ele aprendido. Pode falar de festas de despedida? Hangju, em seguida, chamou o oficial encarregado da disciplina militar e lhe perguntou: "Segundo a lei militar, o que acontece com alguém que chega mais tarde do que a hora?" Dido a arte militar na ativa. Durante a segunda fase da Guerra Civil, ele se tornou chefe dos exércitos Cabeças Redondas e, mais tarde, depois de derrotar o rei Charles e mandar executá-lo,
veio a ser Lorde Protetor da Inglaterra. Embora estivesse à frente de seu tempo com suas visões de guerra móvel, Cromwell não era um brilhante estrategista ou tático de campo. Seu sucesso residia no moral e na disciplina de sua cavalaria. E o segredo estava na qualidade dos homens que recrutava, verdadeiros fiéis à sua causa. Esses homens estavam naturalmente abertos à sua influência e aceitando sua disciplina. A cada nova vitória, ficavam mais dedicados a ele e mais coesos. Ele podia pedir o máximo deles. Acima de tudo, portanto, preste atenção à sua equipe, aqueles que você recruta para sua causa. Muitos fingirão compartilhar suas crenças, mas sua primeira batalha mostrará que tudo o que eles queriam era um emprego. Soldados como este são mercenários e não o levarão a lugar algum. De verdadeiros crentes é o que você precisa: experiência e spleen. Ditos currículos são menos importantes do que caráter e capacidade de sacrifício. Recrutas de caráter lhe darão uma equipe já aberta para sua causa. Influência, facilitando infinitamente o moral e a disciplina. Esta equipe essencial espalhará o evangelho para você, mantendo na linha o resto do exército. Tanto quanto possível neste mundo secular, faça da batalha uma experiência religiosa, um envolvimento extasiante em algo que transcende o presente. Segundo, em 1931, Lyndon Baines Johnson, de 23 anos, recebeu a oferta do tipo de emprego com o qual vinha sonhando. Secretário de Richard Kleberg, congressista recém-eleito do 14º Distrito Congressional do Texas. Na época, Johnson era professor debatedor no ensino fundamental, mas tinha trabalhado em várias campanhas políticas e era nitidamente um rapaz ambicioso. Seus alunos na Sam Houston High, em Houston, Texas, acharam que ele logo se esqueceria deles, mas, para a surpresa de dois de seus melhores debatedores, L.E. Jones e Jane Latimer, ele não só se manteve em contato, como lhes escrevia regularmente de Washington. 6 meses depois, veio uma surpresa ainda maior. Johnson convidou Jones e Latimer para irem a Washington trabalhar como seus assistentes. No auge da depressão, empregos eram escassos, principalmente empregos com este tipo de potencial. Os dois adolescentes agarraram a oportunidade. Eles nem sabiam no que estavam se metendo. O salário era ridiculamente baixo, e logo ficou claro que Johnson pretendia fazer os dois homens trabalharem até seu limite como humanos. Eles trabalhavam 18 ou 24 horas por dia, na maior parte do tempo respondendo às cartas de leitores. O chefe tem uma queda, ou, melhor dizendo, um talento para tirar o máximo daqueles à sua volta. Latimer escreveu. Ele dizia: Jenny, parece que ele tem sumida está indo um pouco mais vamos. Ranju mandou o emissário de volta para relatar ao senhor. Em seguida, partiu com o exército. Quando os soldados montaram um acampamento, Ranju supervisionou pessoalmente a escavação de poços, a construção de fornos, a preparação da comida e da bebida e o cuidado com os vornos doentes. Ele dividia todos os suprimentos da liderança com os soldados, comendo ele mesmo as mesmas rações que eles. Ele era especialmente bondoso com os exaustos e enfraquecidos. Depois de 3 dias, Ranju chamou as tropas à ordem. Mesmo aqueles que estavam doentes queriam seguir junto, ansiosos para entrar em luta por Ranju. Quando os exércitos de Jin e Yan souberam disto, se retiraram do estado de Qi. Agora, Ranju liderava suas tropas para persegui-los e abatê-los. Ele acabou recuperando o território perdido e retornou com o exército vitorioso. Mastering the Art of War. Zhuge Liang's and Liu Ji's Commentaries on the Classic, by Sun Tzu. Traduzido para o inglês por Thomas Cleary, 1989. 112 Estratégia. 7. Rápido do que você hoje. E eu trabalhava mais rápido. Ele está alcançando você. E logo estávamos os dois martelando na máquina de escrever, horas sem parar, o mais rápido que podíamos. Jones, em geral, não aceitava ordens tão bem, mas ele se viu trabalhando cada vez mais para Johnson. Seu chefe parecia destinado a alguma coisa importante. Que Johnson escalaria os píncaros do poder estava escrito em seu rosto. E ele levaria junto o ambicioso Jones. Johnson podia também transformar tudo em uma causa, fazendo até a questão mais trivial virar uma cruzada para os eleitores de Kleberg. E Jones sentia-se parte dessa cruzada, parte da história. A razão mais importante para a disposição de trabalhar, tanto de Jones quanto de Latimer, entretanto, era que Johnson trabalhava ainda mais. Quando Jones entrava se arrastando no escritório às 5 horas da manhã,
As luzes já estavam acesas, e Johnson trabalhando firme. Ele era também o último a sair. Jamais pedia a seus funcionários para fazer nada que ele mesmo não fizesse. Sua energia era intensa, ilimitada e contagiante. Como você podia desapontar um homem assim, trabalhando menos do que ele? Não só Johnson era de uma exigência implacável, como suas críticas costumavam ser cruéis. De vez em quando, entretanto, ele prestava a Jones e Latimer um favor inesperado, ou os elogiava por algo que eles não tinham percebido que ele notara. Nessas ocasiões, os dois rapazes esqueciam logo os muitos momentos amargos de seu trabalho. Por Johnson, eles achavam, iriam até o fim do mundo. E, realmente, Johnson subiu de posto. Primeiro ganhando influência dentro do gabinete de Kleberg, depois chamando a atenção do próprio presidente Franklin D. Roosevelt. Em 1935, Roosevelt nomeou Johnson diretor estadual do Texas para a recém-construída National Youth Administration. Agora, Johnson começou a montar uma equipe maior em torno do núcleo formado por seus dois dedicados assistentes. Ele também construiu fidelidade com vários outros para quem arrumou emprego em Washington. A dinâmica que ele havia criado com Jones e Latimer agora se repetia em uma escala maior. Assistentes competiam por sua atenção, tentavam agradá-lo, satisfazer seus padrões, ser dignos dele e de suas causas. Em 1937, quando o congressista James Buchanan morreu de uma hora para outra, a cadeira para o 10º distrito do Texas de repente estava vazia. Apesar das incríveis chances contra ele, ainda era relativamente desconhecido e jovem demais. Johnson decidiu concorrer e convocou seus auxiliares. Acólitos cuidadosamente cultivados começaram a jorrar no Texas, tornando-se motoristas, cabos eleitorais, redatores de discursos, churrasqueiros, animadores das massas, enfermeiros, o que a campanha precisasse. Nas 6 breves semanas da corrida, a infantaria de Johnson cobria toda a extensão do 10º distrito. E na frente deles, a cada passo estava o próprio Johnson, fazendo campanha como se sua vida dependesse disso. Um por um, ele e sua equipe conquistavam eleitores em cada esquina. Os lobos e os cães e guerra. Um dia, os cães e os lobos se tornaram inimigos. Os cães elegeram um grego como seu general. Mas ele não tinha pressa em entrar em batalha, apesar da violenta intimidação dos lobos. Compreendam, eles disse, porque eu intencionalmente protelo compromissos. É porque uma pessoa deve sempre procurar conselho antes de agir. Os lobos, por um lado, são todos da mesma raça, todos da mesma cor. Mas nossos soldados têm hábitos muito variados, e cada um se sente orgulhoso do próprio país. Até suas cores não são uniformes, alguns são pretos, outros ruivos e outros brancos ou cinzentos. Como posso liderar na batalha aqueles que não estão em harmonia e que são todos diferentes uns dos outros? Em todos os exércitos, é a unidade de vontade e propósito que garante a vitória sobre o inimigo. Fábulas, Esopo, século V a.C. Estratégia 7113 do distrito. E, por fim, em uma das maiores viradas de qualquer corrida política americana, Johnson venceu a eleição. Sua carreira posterior, primeiro como senador, depois como presidente dos Estados Unidos, obscureceu a base de seu primeiro grande sucesso, o exército de dedicados e incansáveis seguidores que ele havia cuidadosamente montado ao longo dos 5 anos anteriores. Interpretação: Lyndon Johnson era um jovem muito ambicioso. Não tinha dinheiro nem contatos, mas tinha algo muito mais valioso: a compreensão da psicologia humana. Para obter influência no mundo, você precisa de uma base de poder, e aqui, seres humanos, um exército dedicado de seguidores, valem mais do que dinheiro. O que eles farão por você, o dinheiro não compra. Este exército é complicado de montar. As pessoas são contraditórias e defensivas. Exija demais delas e elas se ressentirão. Trate-as bem e elas não reconhecerão isso. Johnson evitou estas armadilhas fazendo sua equipe desejar sua aprovação. Para isso, ele liderava da linha de frente. Trabalhava mais do que qualquer um em sua equipe, e seus homens o viam fazer isso. Não acompanhá-lo os fazia se sentirem culpados e egoístas. Líder que trabalha tanto assim desperta instintos competitivos em seus homens, que fazem o possível para se provarem mais merecedores do que seus colegas. Ao mostrar o quanto do próprio tempo e esforço ele estava disposto a sacrificar, Johnson conquistou o respeito deles. Uma vez tendo esse respeito, as críticas, mesmo quando ríspidas, tornavam-se motivadores eficazes, fazendo seus seguidores sentirem que o estavam decepcionando.
Ao mesmo tempo, um gesto de bondade inesperado desfazia qualquer habilidade para resistir a ele. Compreenda, o moral é contagiante, e você, como líder, define o tom. Peça sacrifícios que você mesmo não faria e suas tropas ficarão letárgicas e ressentidas. Seja gentil demais, mostre-se excessivamente preocupado com o bem-estar deles e você drena a atenção de suas almas e cria crianças mimadas que choramingam a mais leve pressão ou pedido para trabalhar mais. O exemplo pessoal é a melhor maneira de definir o tom adequado e elevar o moral. Quando seu pessoal vê sua devoção à causa, assimila seu espírito de energia e autossacrifício. Algumas críticas oportunas, aqui e ali, e eles só se esforçarão mais para agradá-lo, para estar à altura de seus altos padrões. Em vez de ter de lhe puxar e empurrar seu exército, eles estarão correndo atrás de você. Terceiro, em maio de 2018 a.C., o grande general Aníbal, de Cartago, na moderna Tunísia, embarcou em um plano ousado. Ele lideraria um exército para atravessar a Espanha e a Gália e cruzar os Alpes até o norte da Itália. Seu objetivo era derrotar as legiões romanas em seu próprio território, finalmente colocando um término nas políticas expansionistas de Roma. Aníbal foi o maior general da antiguidade, devido à sua admirável compreensão do moral de combate, do moral do soldado, fossem o seu ou o do inimigo. Ele mostra sua grandeza neste aspecto em todos os diferentes incidentes de guerra, de campanha, de ação. Seus homens não eram melhores do que os soldados romanos. Eles não estavam tão bem armados, eram a metade deles em número. No entanto, ele era sempre o conquistador. Ele compreendia o valor do moral. Ele tinha a absoluta confiança de seu povo. Além disso, ele tinha a arte ao comandar um exército de sempre garantir a vantagem do moral. Colonel Charles Ardan du Pic, de Saint-Ventéan, a Soixante diz: 114 Estratégia 7. Os Alpes eram um tremendo obstáculo para o avanço militar. Na verdade, a marcha de um exército que atravessasse as altas montanhas era sem precedentes. Mas em dezembro daquele ano, depois de muitas dificuldades, Aníbal chegou ao norte da Itália, apanhando os romanos totalmente de surpresa e a região desprotegida. Mas isso teve um preço. Dos 102.000 soldados originais de Aníbal, só 26.000 sobreviveram e estavam exaustos, famintos e desmoralizados. Pior, não havia tempo para descansar. Um exército romano estava a caminho e já havia cruzado o rio Pó, a poucos quilômetros do acampamento cartaginês. Na véspera da primeira batalha de seu exército contra as temíveis legiões romanas, Aníbal precisava reanimar seus homens esgotados de alguma maneira. Ele decidiu armar um espetáculo. Reunindo seu exército, ele trouxe um grupo de prisioneiros e lhes disse que, se lutassem uns contra os outros até a morte, como uma competição de gladiadores, os vitoriosos ganhariam a liberdade e um lugar no exército cartaginês. Os prisioneiros concordaram, e os soldados de Aníbal ganharam de presente horas de sangrento divertimento, uma grande distração para seus problemas. Quando a luta terminou, Aníbal dirigiu-se a seus homens. A competição fora tão agradável, ele disse, porque os prisioneiros tinham lutado intensamente. Isso acontece, em parte, porque o homem mais fraco vira uma fúria quando perder significa morte. Mas havia uma outra razão também. Eles tinham a chance de ingressar no exército cartaginês, de deixar de serem abjetos prisioneiros para se tornarem soldados livres lutando por uma grande causa, a derrota dos odiados romanos. Vocês, soldados, disse Aníbal, estão exatamente na mesma posição. Vocês enfrentam um exército muito mais forte. Vocês estão a quilômetros de casa, em território hostil, e não têm para onde ir. De certo modo, vocês são prisioneiros. Também, é liberdade ou escravidão, vitória ou morte. Mas lutem como estes homens lutaram hoje, e vocês prevalecerão. A competição e o discurso convenceram os soldados de Aníbal, e no dia seguinte eles lutaram com mortal ferocidade e derrotaram os Roma. Seguiu-se uma série de vitórias contra legiões romanas muito mais numerosas. Quase 2 anos depois, os dois lados se encontraram em Canas. Antes da batalha, com os exércitos dispostos à vista um do outro, os cartagineses puderam ver que estavam em número desesperadoramente inferior. E o medo tomou conta dos soldados. Todos ficaram quietos.
Um oficial cartaginês chamado Gisgo passou à frente dos homens, examinando as linhas romanas. Parando diante de Aníbal, ele fez uma observação, com voz trêmula, a respeito da disparidade de números. Tem uma coisa, Gisgo, que você não notou, Aníbal respondeu. Em todo esse grande número de homens do outro lado, não há um só que se chame Gisgo. Gisgo deu uma risada, e o mesmo fizeram todos os que puderam escutar, e a piada percorreu as tropas, desfazendo a tensão. Não, os romanos não tinham Gisgo, apenas os cartagineses tinham Gisgo, e apenas os 4 homens corajosos que não se conhecem uns aos outros não ousariam atacar um leão. 4 menos corajosos, mas conhecendo-se bem uns aos outros, certos de sua confiabilidade e, por conseguinte, de sua mútua ajuda, atacarão resolutamente. Esta, em resumo, é a ciência da organização de um exército. Colonel Charles Ardan Dupic, 1821 a 70. Os gregos encontraram os troianos sem estremecer. Agamenon deslocava-se entre eles comandando. Sejam homens, meus amigos! Lutem com valor e com um sentimento de vergonha diante de seus camaradas. Vocês têm menos probabilidade de ser mortos com um sentimento de vergonha. Fugir jamais ganhou a glória ou uma luta. Ilíada, Homero, século X a.C. Estratégia 7115. Cartagineses tinham Aníbal. Um líder capaz de brincar em um momento como este tinha de se sentir muito confiante. E se o líder fosse Aníbal, esse sentimento era provavelmente justificado. Assim como as tropas tinham sido tomadas pela ansiedade, agora elas estavam infectadas com autoconfiança. Em Canas, naquele dia, em uma das vitórias mais devastadoras da história, os cartagineses esmagaram o exército romano. Interpretação: Aníbal era um mestre motivador de uma espécie rara. Quando outros encheriam os ouvidos de seus soldados com discursos, ele sabia que depender de palavras era estar em um triste estado. Palavras só atingem a superfície de um soldado, e um líder deve agarrar seus homens pelo coração, fazer o sangue deles ferver, entrar em suas mentes, alterar seus humores. Aníbal atinge as emoções de seus soldados indiretamente, relaxando-os, acalmando-os, tirando-os de seus problemas e fazendo-os se unirem. Somente então, ele os atingia com um discurso que demonstrava sua precária realidade e dominava suas emoções. Em Canas, uma piadinha rápida teve o mesmo efeito. Em vez de tentar convencer as tropas de sua confiança, Aníbal a mostrava para eles. Mesmo enquanto riam da piada a respeito de Gisgo, eles se uniam nela e compreendiam seu sentido interior. Não havia necessidade de discurso. Aníbal sabia que mudanças sutis no humor de seus homens podiam significar a diferença entre vitória e derrota. Como Aníbal, você deve mirar indiretamente nas emoções das pessoas, fazê-las rir ou chorar por causa de algo que pareça não estar relacionado com você ou com o problema em questão. Emoções são contagiantes. Elas aproximam as pessoas e as unem. E aí você pode tocá-las como um piano, movendo-as de uma emoção para outra. Oratória e apelos eloquentes só nos irritam e insultam. Enxergamos através deles. A motivação é mais sutil do que isso. Ao avançar indiretamente, armando seu apelo emocional, você chega lá dentro em vez de apenas arranhar a superfície. 4. Nas décadas de 1930 e 1940, os Green Bay Packers eram um dos times de maior sucesso no futebol americano profissional. Mas no final da década de 1950, eles eram o pior. O que deu errado? O time tinha muitos jogadores talentosos, como o ex-All-American Paul Hornung. Os proprietários cuidavam bem do time e estavam sempre contratando novos treinadores, novos jogadores, mas nada conseguiu retardar a queda. Os jogadores tentaram. Eles detestavam perder. E realmente, não eram assim tão ruins. Eles chegaram perto de vencer muitas partidas que perderam. Então, o que podiam fazer a respeito? Os Packers chegaram ao fundo do jogo em 1958. Para a temporada de 1959, eles tentaram o truque de sempre: trazer um novo treinador e gerente geral, Vince Lombardi. Os jogadores, em sua maioria, não sabiam. De repente, ele parou de se preocupar consigo mesmo e esqueceu-se de olhar para um destino ameaçador. Ele tornou-se não um homem, mas um membro. Ele sentiu que alguma coisa da qual ele fazia parte, um regimento, um exército,
uma causa ou um país, estava em crise. Ele foi consolidado em uma personalidade comum, que era dominada por um único desejo. Por alguns instantes, ele não pôde fugir. Não mais do que um dedo mínimo pode cometer uma revolução a partir de uma das mãos. Havia sempre uma consciência da presença de seus camaradas à sua volta. Ele sentia a sutil batalha da fraternidade, mais potente até do que a causa pela qual eles estavam lutando. Era uma fraternidade misteriosa, nascida da fumaça e do perigo de morte. O emblema vermelho da Coragem, Stephen Crane, 187119. O 116 Estratégia 7. Muita coisa sobre o homem, só que ele havia sido treinador assistente do New York Giants. Quando se reuniram para conhecer o novo treinador, os jogadores esperavam o discurso típico. Este é o ano da virada. Vou ser duro com vocês. As coisas vão mudar. Lombardi não os decepcionou. Em um tom tranquilo, enérgico, ele explicou um novo conjunto de regras e códigos de conduta. Mas uns poucos jogadores notaram algo diferente em Lombardi. Ele transpirava confiança. Nada de gritos, nada de exigências. Seu tom e modos sugeriam que os Packers já eram um time vencedor. Eles só precisavam estar à altura. Ele era um idiota ou uma espécie de visionário? E aí vieram os treinos. E mais uma vez a diferença não era tanto como eles eram conduzidos, mas o espírito por trás deles, eles se sentiam diferentes. Os treinos eram menores, porém mais exigentes fisicamente, chegando quase à tortura. E eram intensos, com os mesmos jogos simples repetidos infinitamente. Ao contrário dos outros treinadores, Lombardi lhe explicava o que estava fazendo, instalando um sistema mais simples, baseado não na novidade e na surpresa, mas na execução eficiente. Os jogadores tinham de se concentrar intensamente. Ao menor erro, eles estavam dando mais voltas completas no campo ou fazendo todo o time dar voltas completas. E Lombardi mudava os exercícios constantemente. Os jogadores jamais se entediavam e jamais podiam relaxar seu foco mental. Os outros treinadores antes dele haviam sempre tratado uns poucos jogadores de modo diferente, os astros. Eles eram arrogantes, saíam cedo e ficavam acordados até tarde. Os outros homens tinham de aceitar isso como parte do sistema de regalias, mas no fundo eles se ressentiam. Lombardi, entretanto, não tinha preferidos. Para ele, não havia astros. O treinador Lombardi é justo, disse o jogador da defesa, Henry Jordan. Ele nos trata a todos da mesma maneira, como cachorros. Os jogadores gostavam disso. Eles gostavam de ver Hornung sendo repreendido aos berros e disciplinado como todos os outros. As críticas de Lombardi eram incansáveis e irritavam os jogadores. Ele parecia conhecer seus pontos fracos, suas inseguranças. Como ele sabia que Jordan odiava ser criticado na frente dos outros? Lombardi explorava seu medo das chibatadas em público para fazê-lo se esforçar mais. Estávamos sempre tentando mostrar a Lombardi que ele estava errado, comentou um jogador. Era esta sua psicologia. Os treinos ficaram ainda mais intensos. Os jogadores nunca tinham se esforçado tanto em suas vidas. Mas eles se viram chegando mais cedo e saindo mais tarde. No primeiro jogo da temporada, Lombardi os havia preparado para todas as contingências. Cansados de treinar, eles estavam gratos por finalmente participarem de um jogo real. E, para sua surpresa, todo aquele trabalho tornou a partida muito mais fácil. Eles estavam mais preparados do que o outro time e menos cansados no quarto tempo. Eles venceram suas 3 primeiras partidas. Com este súbito sucesso, seu moral e sua confiança subiram muito. Uma vez mais para a brecha, caros amigos! Uma vez mais! Ou fechem um muro com nossos mortos ingleses! Na paz, nada convém mais ao homem que o modesto silêncio e a humildade. Mas quando a explosão da guerra soprar em nossos ouvidos, então imitem a ação do tigre. Retesem os tendões, inflamem o sangue, disfarcem a natureza agradável com a ira mal-humorada. Depois, emprestem aos olhos um terrível aspecto. Deixe-os espiar pelas órbitas como o canhão de bronze. Deixe as sobrancelhas dominá-los tão assustadoramente quanto uma rocha defeituosa se projeta e ressalta em sua base, confusa, lavada pelo feroz e devastador oceano. Agora trinquem os dentes e inflem as narinas. Prendam com força a respiração e submetam todos os espíritos à sua plena estatura.
Avante, nobres ingleses, cujo sangue foi herdado de pais guerreiros experientes. Pais que, como tantos Alexandres, nestas paragens lutaram de manhã à noite e guardaram suas espadas por falta de adversários. Não desonrem suas mães, provem agora de quem são filhos. Sejam modelos agora para homens de sangue mais rude e os ensinem a guerrear. E vocês, meus bons homens do campo, cujos galhos frondosos foram feitos na Inglaterra, mostrem-nos aqui o vigor de seus pastos. Deixem-nos jurar que vocês valem. Ano com um recorde de 7-5, uma virada notável do 1-10-1 de 1958. Depois de uma temporada sob o comando de Lombardi, eles haviam se tornado a equipe mais entrosada dos esportes profissionais. Ninguém queria sair dos Packers. Em 1960, eles disputaram o campeonato e em 1961 eles venceram, com muito mais ainda por vir. Ao longo dos anos, vários dos Packers de Lombardi tentariam explicar como ele os havia transformado, mas nenhum deles pôde realmente dizer como ele fizera isso. Interpretação. Quando assumiu os Packers, Vince Lombardi reconheceu logo qual era o problema. O time estava contaminado com o derrotismo adolescente. Os adolescentes costumam adotar uma postura que é ao mesmo tempo rebelde e apática. É um modo de não sair do lugar. Esforçando-se mais, eles correm o risco de fracasso, o que não podem suportar. Portanto, eles baixam suas expectativas, encontrando nobreza no relaxamento e na mediocridade. A perda dói menos quando são eles que escolhem isso. Grupos podem se contaminar com este espírito sem perceber. Eles só precisam de uns poucos reveses, uns poucos indivíduos de mentalidade adolescente, e aos poucos, as expectativas baixam e o derrotismo as estabelece. O líder que tenta mudar o espírito do grupo diretamente, gritando, exigindo, disciplinando, na verdade faz o jogo da dinâmica adolescente e reforça o desejo de rebeldia. Lombardi foi um gênio motivacional que via tudo em termos psicológicos. Para ele, os times da Liga Nacional de Futebol eram praticamente iguais em talento. As diferenças estavam na atitude e no moral. A inversão do derrotismo dos Packers se traduziria em vitórias, que levantariam o moral deles, que por sua vez traria mais vitórias. Lombardi sabia que tinha de abordar seus jogadores indiretamente. Tinha de induzi-los a mudar pela astúcia. Ele começou com uma demonstração de confiança. Falando como se acreditasse que eles eram vencedores que passavam por um período ruim. Isso os deixou interessados, muito mais do que eles perceberam. Então, em seus treinos, Lombardi não fazia exigências, uma abordagem defensiva, reclamona, que atrai insegurança. Em vez disso, ele mudou o espírito dos treinos, tornando-os tranquilos, intensos, focados e bem feitos. Ele sabia que a força de vontade está associada ao que você acredita ser possível. Amplie essa fé e você se esforça mais. Lombardi criou um time melhor, que venceu sua primeira partida, fazendo seus jogadores enxergarem possibilidades. A derrota deixou de ser confortável. Compreenda, um grupo tem uma personalidade coletiva, que se afirma com o tempo, e às vezes essa personalidade é disfuncional ou adolescente. Mudar é difícil. As pessoas preferem o que elas conhecem, mesmo que isso não funcione. Se você lidera esse tipo de grupo, não entre em sua dinâmica negativa. Anunciar intenções e fazer exigências deixará as pessoas na defensiva e se sentindo como crianças. Como Lombardi, represa sua criação, da qual eu não duvido, pois nenhum de vocês é tão mesquinho e desprezível que não tenha um brilho nobre no olhar. Eu os vejo de pé como galgos desatrelados, retesados para a largada. A caça já disparou. Sigam seu espírito e, ao atacar, gritem: Deus por Harry, Inglaterra e São Jorge. Henry V. William Shakespeare, 1564-1616. 118 Estratégia 7. Sente o pai astuto. Peça mais deles. Espere que funcionem como adultos. Tranquilamente, altere o espírito com que as coisas são feitas. Enfatize a eficiência. Qualquer um pode ser eficiente. A eficiência produz sucesso, e sucesso eleva o moral. Quando o espírito e o moral do grupo começam a mudar, tudo mais se encaixa no lugar. Quinto. Em abril de 1796, Napoleão Bonaparte, então com 26 anos, foi nomeado comandante das forças francesas, combatendo os austríacos na Itália. Para muitos, sua indicação foi uma piada.
Eles viam seu novo líder como um sujeito baixinho, jovem demais, inexperiente demais e até muito mal arrumado para representar o papel de general. Seus soldados também eram mal pagos, mal alimentados e cada vez mais desiludidos com a causa pela qual estavam lutando, a Revolução Francesa. Nas primeiras semanas da campanha, Napoleão fez o que pôde para que lutassem com mais garra, mas eles, em grande parte, se mostravam resistentes. No dia 10 de maio, Napoleão e suas forças cansadas chegaram à Ponta de Lodi, sobre o rio Ada. Apesar de sua luta montanha acima com as tropas, eles estavam com os austríacos em retirada, mas a ponte era um lugar natural para firmar posição, e eles a haviam guarnecido com soldados dos dois lados e com artilharia bem colocada. Tomar a ponte teria seu custo, mas de repente, os soldados franceses viram Napoleão cavalgando diante deles, em uma posição de extremo risco pessoal, dirigindo o ataque. Ele fez um discurso estimulante. Em seguida, lançou seus granadeiros sobre as linhas austríacas com gritos de "Vive la République!". Animados, seus oficiais mais graduados lideraram o ataque. Os franceses tomaram a ponte, e agora, depois desta operação relativamente insignificante, as tropas de Napoleão de repente o viam como um homem diferente. Em terno reconhecimento de sua coragem, eles lhe deram um apelido, Le Petit Caporal. A história de Napoleão enfrentando o inimigo na Ponte de Lodi correu entre os soldados. Conforme a campanha se desenrolava e Napoleão vencia uma batalha após outra, um vínculo, que foi além da afeição, se desenvolveu entre os soldados e seu general. Entre as batalhas, Napoleão às vezes perambulava entre as fogueiras dos soldados, misturando-se com eles. Ele mesmo havia subido na hierarquia, no passado fora um artilheiro comum, e sabia falar com os homens como nenhum outro general. Ele sabia seus nomes, suas histórias, até em que batalhas tinham sido feridos. Em alguns homens, ele pegava o lóbulo da orelha entre o indicador e o polegar e dava um cordial beliscão. Os soldados de Napoleão não o viam com frequência, mas quando ouviam era como se uma descarga elétrica passasse através deles. Não era apenas sua presença. Ele sabia exatamente quando aparecer, antes de uma grande batalha ou quando o moral havia escorregado por algum motivo. Nestes momentos, ele lhes dizia que estavam fazendo história juntos. Se um pelotão estava para liderar um ataque ou parecia em dificuldades, linguanitantes têm os a ver, mercenários e braços auxiliares são inúteis e perigosos. E se alguém mantiver seu estado baseado em braços mercenários, jamais estará firme ou seguro, pois eles são desunidos, ambiciosos, sem disciplina, infiéis, ousados entre amigos, entre inimigos, covardes, sem temor a Deus, sem fé nos homens. A ruína é postergada apenas desde que o ataque seja adiado, e na paz você é espoliado por eles, na guerra, pelo inimigo. Isto porque eles não têm amor nem causa no campo de batalha. Além de um pequeno estipêndio, que não é o suficiente para desejarem morrer por você. O Príncipe Nicolau Maquiavel, 1513. Estratégia 7119. Ele cavalgava até lá e gritava: 38º, eu conheço vocês! Tomem esse vilarejo! Ao ataque! Seus soldados sentiam que não estavam apenas obedecendo ordens, estavam vivendo um grande drama. Napoleão raramente demonstrava raiva, mas quando o fazia, seus homens sentiam-se pior do que apenas culpados ou aborrecidos. No final da primeira campanha italiana, tropas austríacas haviam forçado algumas de suas tropas a uma retirada humilhante, para a qual não havia desculpas. Napoleão visitou o acampamento pessoalmente. "Soldados, não estou satisfeito com vocês", ele lhes disse, os grandes olhos cinza aparentemente em fogo. "Vocês não mostraram bravura, disciplina, nem perseverança. Vocês se deixaram expulsar de posições onde um punhado de homens poderia ter feito parar um exército. Soldados do 39º e do 85º. Vocês não são soldados franceses. General, chefe do Estado-Maior, que fique gravado em suas bandeiras. Eles não fazem mais parte do exército da Itália." Os soldados ficaram atônitos. Alguns gritaram, outros imploraram por mais uma chance. Eles se arrependeram de suas franquezas e mudaram totalmente. O 39º e o 85º se distinguiriam por um vigor que jamais haviam demonstrado antes. Anos depois, durante uma difícil campanha contra os austríacos na Bavária, os franceses conquistaram uma encarniçada vitória.
Na manhã seguinte, Napoleão passou em revista o 30º Regimento de Infantaria Ligeira, que havia representado um papel-chave na batalha, e pediu ao coronel para citar seu homem mais corajoso. O coronel pensou por um momento. Senhor, é o tambor-mor. Napoleão imediatamente pediu para ver o jovem músico, que apareceu tremendo nas botas. Em seguida, Napoleão anunciou em voz alta para todos ouvirem: dizem que você é o homem mais corajoso deste regimento. Eu o indico para cavaleiro da Legião de Honra, barão do Império, e o recomendo para uma pensão no valor de 4.000 francos. Os soldados ficaram boquiabertos. Napoleão era famoso por suas oportunas promoções e por promover soldados por mérito, fazendo até o soldado mais raso sentir que, se mostrasse seu valor, um dia poderia chegar a marechal. Mas um tambor-mor virar barão da noite para o dia, isso eles nunca tinham visto. A notícia se espalhou rapidamente entre as tropas e teve um efeito eletrizante, particularmente sobre os recrutas mais recentes, aqueles que estavam mais deprimidos e com saudades de casa. Durante todas as suas longas, muito sangrentas campanhas e até suas angustiantes derrotas, o penoso inverno na Rússia, o posterior exílio em Elba, o ato final em Waterloo, os homens de Napoleão iriam até o fim do mundo por Le Petit Caporal e por ninguém mais. Interpretação: Napoleão foi o maior gerenciador de homens da história. Ele pegou milhões de rapazes rebeldes, indisciplinados, sem treinamento militar, recentemente liberados pela Revolução Francesa, e os moldou em uma das meus jondos de Rússias. Se deseja ser amado por seus soldados, poupe o sangue deles e não os lidere para o massacre. Frederico o Grande, 171-286. 120 estratégias, 7 forças de combate de maior sucesso já conhecida. O moral deles era ainda mais extraordinário por causa das provações pelas quais ele os fazia passar. Napoleão usou todos os truques deste livro para montar seu exército. Ele os unia em torno de uma causa, espalhando primeiro as ideias da Revolução Francesa, depois a glória da França como um crescente império. Ele os tratava bem, mas nunca os mimava. Ele apelava não à ganância deles, mas à sua sede de glória e reconhecimento. Ele liderava da linha de frente, provando sua bravura repetidas vezes. Ele mantinha seus homens em movimento. Havia sempre uma nova campanha para a glória. Tendo estabelecido um vínculo com eles, ele habilmente jogava com suas emoções. Mais do que soldados combatendo em um exército, seus homens sentiam-se parte de um mito, unidos sob os legendários padrões da Águia do Imperador. De todas as técnicas de Napoleão, nenhuma foi mais eficaz do que seu uso de punições e recompensas, todas encenadas para causar o maior impacto dramático. Suas repreensões pessoais eram raras, mas quando ele se zangava, quando punia, o efeito era devastador. O alvo sentia-se rejeitado, proscrito. Como se exilado do afeto de sua família, ele lutaria para conquistar de volta a estima do general, e depois jamais lhe dava um motivo para se zangar de novo. Promoções, prêmios e elogios em público eram igualmente raros, e quando aconteciam eram sempre por mérito, jamais por um calculismo político. Apanhados entre os polos de não querer nunca desagradar Napoleão e ansiar pelo reconhecimento dele, seus homens eram atraídos para seu domínio, seguindo-o com devoção, mas nunca conseguindo alcançá-lo totalmente. Aprenda com o mestre. O jeito de gerenciar pessoas é mantendo-as em suspenso. Primeiro, crie um vínculo entre seus soldados e você mesmo. Eles o respeitam, o admiram, até sentem um pouco de medo de você. Para tornar o vínculo mais forte, contenha-se. Crie um pequeno espaço à sua volta. Você é afetuoso, mas a uma certa distância. Uma vez forjado o vínculo, apareça com menos frequência. Torne tanto suas punições como seus elogios raros e inesperados, seja por erros ou por sucessos que possam parecer insignificantes na época, mas tenham significado simbólico. Compreenda, assim que sabem o que lhe agrada e o que o deixa zangado, as pessoas viram poodles treinados, esforçando-se para encantar você com aparente bom comportamento. Mantenha-as em suspense.
Faça-as pensar em você constantemente e querer agradar você, mas sem saber jamais como fazer isso. Quando caírem em sua armadilha, você terá uma atração magnética sobre elas. A motivação se tornará automática. Estratégia 7121. Imagem. A maré do oceano. Ela enche e esvazia com tanta força que nada em seu caminho pode escapar ou resistir à sua atração. Como a lua, você é a força que define a maré, que carrega tudo em sua esteira. Autoridade. O caminho significa induzir as pessoas a ter o mesmo objetivo da liderança, de modo que elas compartilhem a morte e compartilhem a vida, sem temer o perigo. Sun Tzu. Inverso. Se o moral é contagiante, o mesmo acontece com seu oposto. Medo e descontentamento podem se espalhar por suas tropas como fogo selvagem. A única maneira de lidar com eles é eliminá-los antes que se transformem em pânico e rebelião. Em 58 a.C., quando Roma estava combatendo na Guerra Púnica, Júlio César preparava-se para a batalha contra o líder germânico Ariovistus. Rumores sobre a ferocidade e o tamanho das forças germânicas voavam, e seu exército estava em pânico e amotinado. César agiu rápido. Primeiro, ele mandou prender os boateiros. Em seguida, dirigiu-se pessoalmente a seus soldados, fazendo com que se recordassem de seus corajosos ancês que haviam lutado e derrotado os alemães. Ele não lideraria seus descendentes mais fracos em batalha. Visto que somente a 10ª Legião parecia imune ao crescente pânico, ele os deixaria sozinhos. Enquanto César se preparava para marchar com a valente 10ª Legião, o resto do exército, envergonhado, implorou que ele os perdoasse e os deixasse lutar. Ostentando relutância, ele concordou, e estes homens, antes assustados, lutaram ferozmente. Nesses casos, você deve agir como César, devolvendo a maré de pânico. Não perca tempo e lide com todo o grupo. Pessoas que espalham pânico ou motim vivenciam uma espécie de loucura, na qual perdem gradualmente o contato com a realidade. Apele para o orgulho e a dignidade delas. Faça-as sentirem vergonha de seu momento de fraqueza e loucura. Faça-as se lembrar do que conquistaram no passado e mostre-lhes como estão longe do ideal. Esta vergonha social as despertará e inverterá a dinâmica.